Olá, professores. Muito bom poder estar aqui nesse espaço de ATPC para a formação continuada do componente de Geografia e Ciências Humanas. Pensar na ATPC como espaço de formação continuada nos oferece uma oportunidade de renovação do conhecimento para o trabalho em níveis fundamental e médio, nos permitindo transitar com mais leveza e cientificidade nos temas geográficos contemporâneos e ampliar o conhecimento sobre prática pedagógica da geografia no nível básico do ensino, a partir da valorização dos saberes docentes e na reflexão sobre outros saberes. Lembrando que o espaço geográfico é o objeto do estudo de geografia, e esse objeto ele é passível de ser representado. Sempre foi um instrumento de sobrevivência, mas, como sabemos, a representação espacial, o mapa ou a carta geográfica, ela está presente não só na disciplina de geografia, mas na geografia podemos tratar, aprofundar melhor, né? Não só os conceitos, não só as teorias, mas também as práticas, as metodologias, né? De como se produzir, como se trabalhar, as técnicas, a arte, né? E a ciência do mapeamento, né? Podemos fazer aí uma previsão simples, até em nossa casa, né? As disposições dos objetos no espaço, né? A organização como ela é feita em nossas casas, né? E isso já é uma produção espacial, uma produção dimensional, né? Depois poderemos também ampliar aí o conceito, né? Diferentes escalas, diferentes dimensões. Então, o objetivo dessa formação continuada é um estudo de caso sobre cartografia digital. Então, aí uma visualização de um mapa interativo, o exemplo do Flight Radar, né, onde nós podemos ver a movimentação dos aviões em torno de diferentes aeroportos. Então, podemos utilizar, né, algumas funcionalidades dessa interface no caso de WebGIS, ou seja, um SIG, né, no navegador de internet. Lembrando que SIG, Sistemas de Informações Geográficas, em inglês, a sigla é GIS, então o WebGIS, né, o SIG na internet. Então ele estará disponível daqui a pouco no vídeo tutorial, assim como a próxima atividade de cartografia digital. Então, uma situação, né, um estudo de caso de uma produção cartográfica digital com o Google Maps, né, um exemplo de aplicação de localização e modelagem espacial de pontos notáveis, no caso das escolas. Posteriormente, teremos uma breve retomada da cartografia temática e dos atributos dos mapas. Após uma sugestão, uma recomendação de atividades sobre orientações. Indicação literária que eu trago é a produção, né, Desafios da Cartografia Escolar no Ensino de Geografia, né, uma organização de Priscila, Bruno e Ana Paula. Estou lendo a obra, está sendo muito interessante, uma vez que eles tratam de diferentes autores, né? Maria Helena Simielli é um dos exemplos, entre outros autores importantes para a cartografia local, nacional e mundial. Qual a importância da cartografia para a geografia? Podemos ensinar geografia sem cartografia, sem mapas? Até podemos, mas vai ficar um tanto desinteressante. Uma vez que tudo que nós estudamos tem de ter um porquê, um como e onde, né? Então, como ciência espacial, precisamos
prever, né, nos antecipar onde contém aquele fato, aquele fenômeno geográfico. Então, o processo de mapeamento do espaço, segundo Oliveira, pelas crianças, está inserido no processo geral do desenvolvimento mental e cognitivo, em especial na construção do espaço. Um exame da literatura psicológica nos revela explicações e experimentos sobre representação em geral, e em particular sobre representação espacial. O mapa é inerente ao trabalho do geógrafo e, por extensão, ao do professor de geografia, de qualquer nível de docência. Os geógrafos que pesquisam no campo da educação não se têm preocupado diretamente com os mapas da criança, mas sim com a manipulação dos mapas em nível de sala de aula. O mapa é definido em produção como um recurso visual, em educação como um recurso visual, a que o professor deve recorrer para ensinar geografia, que o aluno deve manipular e compreender os fenômenos geográficos. Então, assim, o mapa, ele infelizmente ficou limitado, né, em sala de aula, e nós, professores de geografia, ficamos limitados muitas vezes a apenas interpretá-los. E a produção ficou um pouco a desejar. Inclusive, a produção cartográfica digital, que é a revolução da cartografia, do mapeamento, né? O Sistema de Informações Geográficas. O SIG é uma revolução, uma evolução da forma de se mexer, de trabalhar com os mapas. As habilidades que eu trago aqui para o sexto ano é a habilidade 21, identificar pontos cardeais, colaterais e aplicar técnicas de orientação relativa ao sistema de coordenadas geográficas. Objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. A unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. A habilidade 22, na sequência de aprendizagem 2, né, distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. O objetivo e a unidade, objetivo de conhecimento e a unidade temática são as mesmas da habilidade 21. Para o ensino médio, primeiro ano, o tema ou conteúdo cartográfico, cartografia e poder, os elementos dos mapas. Habilidade, interpretar o mapa segundo elementos que o compõem, considerando diferentes formas de representação espacial. Aplicar recurso cartográfico de leitura e na confecção de mapas como meio de visualização sintética da relação entre realidades geográficas distintas. Identificar as funções dos produtos do sensoriamento remoto como meios para a realização do geoprocessamento e da produção cartográfica. Lembrando que a ideia não é esgotar as possibilidades do geoprocessamento. Também não trago aqui ainda os produtos do sensoriamento remoto, uma vez que uma imagem satélite ela pode ser mais ou menos ter uma definição maior ou menor, ou uma resolução, e cada pixel dessa imagem ela deve ser georreferenciada e rasterizada ou vetorizada para o mapa ser usual no sistema de informações geográficas. A competência geral que eu trago da BNCC, a competência 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética as diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Sobre isso, a produção cartográfica digital, nós passamos a ser um pouco mais protagonistas, ou seja, autores de nossas próprias produções cartográficas, né? E não depender tanto assim de diferentes formas ou outras fontes para se interpretar o espaço. Podemos, a partir de dados e de fenômenos, produzir nossos mapas, inclusive dentro de sala de aula ou em vias remotas. A competência específica da BNCC do componente de geografia é a competência mais voltada para essa formação, a competência 4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso de linguagens cartográficas e iconográficas de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Muito bem, agora vamos ao vídeo tutorial sobre os exemplos que eu mencionei anteriormente de WebGIS, com estudo de caso para visualização espacial das escolas da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. Olá, professores. Então, como mencionado anteriormente, vamos dar início ao tutorial aqui sobre ferramentas cartográficas digitais, o WebGIS, e posteriormente o SIG. Então, como objetivo, o uso dessa cartografia digital, temos aí o WebGIS, ou seja, o SIG na internet, e que propomos com um navegador, né, um estudo de caso da cartografia digital. Podemos citar aí alguns mapas interativos como o Flight Radar, que é um mapa interativo que a gente pode visualizar a distribuição dos aviões por aeroportos. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. E os mapas geocolaborativos que já tivemos contato, muitos de nós, o Waze, por exemplo, né, para informar trânsito, algum acidente. Então ele utiliza a colaboração de todos nós para atualizar os mapas em tempo real. O Maps, Google Maps, ele tem inúmeras finalidades, né? Ele também é um WebGIS ou um SIG na internet, e ele também propõe a atualização de informações em tempo real também, né? E aqui nós estamos fazendo uso para a ferramenta, não só de forma passiva, mas também interagindo e aplicando nossos conhecimentos em geografia, né? Enfim, em cartografia. Então, uma produção cartográfica digital, né? Um estudo de caso, e inclusive também uma relacionar com a busca ativa de nossos alunos, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, aqui no exemplo do Flight Radar, ele mostra, aqui a gente pode traduzir, né? É a opção de cada um. Ele mostra no globo todo, né? No mundo, à disposição de todos os aeroportos. Eu vou pegar um aeroporto conhecido, o aeroporto de Guarulhos. Digitar aqui. Então aqui ele já localizou os aviões que estão trafegando em torno do aeroporto aqui
É interessante que a interoperabilidade dos diferentes botões, né, que nós chamamos de interface, né, cada um tem uma resposta, né, tem um tratamento. Se a gente clica em cima do avião, por exemplo, ele informa aqui, ó, da onde ele veio, né, o tipo de avião, então é esse tipo aqui, e para onde ele está chegando, onde ele está pousando. É isso mesmo aqui. Ele vem de Navegantes, né? A gente pode ver o trajeto que ele fez. Ele deu aqui um contorno, né? Ele vem dessa cidade aqui, né? Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, aeroporto de Navegantes, né? E ele está chegando nesse exato momento, ou ele tem a previsão, né, de chegar nesse tempo. É interessante que quem estiver perto do aeroporto, ele pode até ouvir o barulho do avião chegando e dá para saber da onde ele veio, para onde ele vai, né? É bem interessante essa ferramenta aqui. Então, nesse exemplo aqui de mapa interativo, nós podemos citar aqui, né, diferentes interfaces aqui para a gente entender este mapa aqui. Bem interativo mesmo, ele tem a ferramenta de zoom, né, de escala, né, e legal, ó, esse aqui está vindo de Fortaleza, tem uma previsão de chegada, né, tem também os que estão decolando, né, não só os que estão pousando. Então ele tem essa rota aqui, mais ou menos circular, para esse aeroporto aqui de Guarulhos. Fechou, pessoal? Agora vamos ao exemplo do estudo de caso. O estudo de caso da ferramenta Google Maps. Então aqui eu abri o Google Maps. Na aba menu eu consigo visualizar diferentes interfaces, né? A gente pode estar vendo como cada uma retorna, mas para você produzir um mapa, né, de maneira mais protagonista, você vem clicar aqui, ó, em seus lugares, clicar na aba mapas, criar mapas. Pessoal, se estiver indo muito rápido, apenas retorne o vídeo, pausa o vídeo, retorne e vocês vão conseguir acompanhar numa boa. Então aqui ele já dá a opção de ferramentas de vetores, né? Inserir um ponto no mapa, aqui desenhar linha, né? Desenhar uma linha ou forma, né? Um polígono. Nós, por exemplo, podemos contornar aqui o estado. Eu vou fazer de forma bem didática e bem rápida também, não vai dar para esgotar muito aqui o tempo, né? Então isso a gente pode usar em sala de aula, por exemplo, até em livros didáticos, né? Tem uma situação em que nós podemos contornar os 12 países onde os Estados Unidos tiveram intervenções no século XX, né? Então, propor para os alunos esse tipo de trabalho cartográfico. Tá. Então, dando continuidade aqui, né? Eu parei aqui, ó, né?
Nesse ponto, eu clicando com o botão direito, eu posso excluir ponto, prolongar a linha, né, se eu perder aquele trajeto. Por exemplo, também aqui, ó, eu posso clicar, ajustar um certo ponto, né? Se eu quiser aqui ajustar um contorno, por exemplo, eu posso mexer aqui, né, nesse vetor também. Então, assim, ainda não formei o polígono, tá vendo aqui, ó, que não está preenchido o polígono que eu quero do Mato Grosso do Sul. É só eu continuar aqui clicando em cima do último ponto. Clicando com o botão direito, prolongar a linha. E aí eu consigo continuar até fechar o polígono do limite que eu quero aqui, mais ou menos aqui. Pronto, aqui ele concluiu. E posso nomear essa área, mudar a cor. Então, Mato Grosso do Sul. Aqui eu posso inserir alguma imagem, posso mudar, aumentar a espessura da linha, mudar a cor, preenchimento também. Então, basicamente é isso. Ele pode fazer por estado, propor aí uma cartografia temática do Brasil. Eu dei o exemplo de um estado, né? Não está muito bem contornado, mas é porque eu tentei ser bem sucinto. Aqui ele gerou uma camada, né? Essa camada é sobre esse polígono aqui. Então eu posso criar mais polígonos, mais áreas e ir editando, colocar um título, né, para esse mapa, né? Então, pessoal, aqui é uma parte mais didática. Eu posso inserir pontos, né, mudar a cor do ponto, nomear o ponto, mudar o tipo, a forma desse ponto. Tem vários ícones, né? Aqui ele dá uma gama de opções de legenda, de convenções cartográficas também, no caso do ponto aqui, né? Podemos inserir uma ferramenta de distância aqui entre pontos, enfim. Então, agora eu abri um novo mapa aqui, né? Para a criação de um novo mapa. E aqui eu vou inserir um arquivo de limites territoriais do estado de São Paulo, mais de 600 municípios. Porque aqui a gente consegue ver, dando zoom, enfim, pesquisando, mas há um trabalho que já foi feito, né? Já foi cartografado e a gente pode pesquisar na própria web. Então aqui, se eu pesquisar o arquivo, por exemplo, eu vou ter que saber também a extensão do tipo de arquivo que o WebGIS, no caso o Maps, ele vai receber e que ele vai entender. Então aqui eu posso colocar um arquivo específico que ele vai entender como vetor e georreferenciar. Eu já tenho o arquivo, mas eu vou mostrar o caminho aqui pela internet. É só pesquisar aqui, geralmente nos sites de geoprocessamento, no próprio IBGE, no INPE,
né? Algumas prefeituras a gente consegue esses tipos de arquivo. A extensão, ela geralmente é KML, tá? Para essa plataforma, assim como o Google Earth. Então, posso digitar aqui. Eu já tenho ele aqui, ó. Pronto, aqui. Aqui eu já fiz uma pesquisa nesse site. Opa, desculpa. Então, esse site aqui, Gmapas, né? Eu tinha feito exatamente essa pesquisa aqui, arquivos de municípios de São Paulo. No caso aqui ele dá a opção do Brasil inteiro, de todos os estados, né? O arquivo a extensão do arquivo é KML. A extensão, para quem não sabe, por exemplo, se eu tenho um arquivo de música, a extensão é MP3. Um arquivo de vídeo, extensão é MP4. Um arquivo de imagem, JPG e assim por diante. Também temos o arquivo de mapas, né? E esse aqui é um arquivo específico para mapas, para se trabalhar em WebGIS ou outros programas afins, né? Parecidos. Então aqui clicando no estado de São Paulo, ele vai me dar a opção de baixar, né? Eu vou baixar esse aqui, o KLM. Eu já tenho uma pasta aqui em meus documentos. Eu vou aqui mesmo. Eu vou para a pasta que ele acabou de baixar. Aqui está. Aqui eu vou extraí-la. Ela vem compactada. Calma aí. Então, após ser efetuado o download, nós entramos aqui na pasta, extraímos o conteúdo, e aqui é o arquivo que a gente vai precisar. Tá vendo? Ó? Limites municipais do estado de São Paulo em KML. Então, voltando aqui para o mapa, a gente vai importar aquele arquivo. Vamos pelo caminho aqui, importar. Selecionar arquivo. Aqui está o projeto, né? MITs. Então, o arquivo está aqui. Eu vou abrir. Está carregando. Aí está. Então aqui ele retornou com praticamente 600, mais de 600, né? O que eu posso renomear? Olha como fica. Só que ele não tem o nome. Eu posso clicar aqui e nomear e mudar as cores, né? Aqui, por exemplo, podemos selecionar a área da nossa região, né? Aqui Itacoaipoá. Então, selecionando aqui o polígono em questão.
eu posso dar um nome. Posso mudar a cor, a espessura da linha. Aqui também eu vou colocar um amarelo para aumentar a espessura da linha, para dar um destaque aos nossos municípios aí. Tem também aqui para a gente visualizar o total de ocorrências aqui, mas beleza, pessoal, olha como que fica, né? Desselecionando. Aqui eu posso mudar o estilo de todos, né? Individualmente ou uniformemente. Nome e descrição. Mas no momento basta para o estudo de caso. Uma situação prática, e se eu quiser visualizar todas as 60 escolas praticamente da diretoria de ensino da região de Itaquá e que engloba Poá também. Eu vou ter que ficar pesquisando uma por uma e colocar os pontos aqui. Dá para fazer, né? Mas isso é muito trabalhoso. Mas tem um método mais simples que eu vou mostrar para vocês agora. Então o método, eu vim aqui simplesmente fiz uma pesquisa no agregador das escolas da diretoria de ensino de Itaquá. Cliquei nesse link aqui, né, da Secretaria da Educação, e aí ele me dá todos os endereços das escolas, né, e eu posso copiar isso, por exemplo, numa planilha, no Excel. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui está, abrindo ela. Eu já tenho a planilha, eu já tinha feito a cópia e colei, né? Eu tirei alguns hiperlinks aqui, outros eu deixei do jeito que eu copiei mesmo, mas não teve problema não. Então, a partir disso, como que o WebGIS, o Google Maps, vai entender? Ele vai entender principalmente a tabela, utilizando aqui os campos, né, nomes, os endereços, né, e todo o endereço é um dado geográfico, é um dado espacial, e ele vai pontuar todos esses endereços, tendo número ou não, né? Então tem aqui os endereços de todas as escolas, né? Tem outras informações como telefone, né? Bairro, mas isso aqui pode deixar, não tem problema, não vai interferir. Então, voltando aqui, isso que eu posso fechar. Como que eu faço para inserir aquela tabela e visualizar aqui e o sistema identificar, georreferenciar todos os endereços daquela tabela das escolas aqui. Eu venho aqui em adicionar uma nova camada. Aqui eu posso colocar um título. Veja, eu apenas coloquei o nome da escola e o endereço, né? Excluí aqueles outros campos e deixei mais facilitado aqui para o processamento do programa, né? do WebGIS. Agora vamos ver.
Então, novamente, adicionar camadas, importar, selecionar arquivo, o arquivo está aqui, Escolas Itaquá, em que ele está fazendo o upload. Eu escolho os dois campos aqui para ele georreferenciar, o nome aqui que eu quero atribuir, vamos ver se ele retornou agora. Agora sim, tá vendo? 64 pontos. Então, aproximando aqui a escala, ou aumentando a escala, né? Os pontos ficaram distribuídos em seus respectivos endereços. Porém, esses pontos aqui ainda ficaram muito confusos. Podemos alterar aqui, né, o ícone, colocar um ponto bem pequeno para facilitar. Olha como ficou. Podemos mudar o mapa de base, né? Base cartográfica. Vamos colocar um mais claro, né? Olha como ficou mais visual essa distribuição das escolas. E bem interessante também, né? Eu posso mudar a cor, né? Colocar a cor que eu quiser, mudar o ícone dos pontos. Se eu quiser uma cor individual, eu posso mudar também. Outra coisa que eu posso fazer é rotular, né? Simplesmente vindo aqui em marcador e colocar o nome da escola. Ele vai retornar aqui com o nome de cada escola, cada ponto no mapa aqui. E aí dá para mudar o estilo, né? Mudar o nome, né? Aí, então esse é o resultado. Se eu quiser aqui agrupar algumas escolas, né, de interesse, eu posso por cor também, individualmente, vindo aqui. Por exemplo, a escola Edna Alves, colocando um laranja. Tem outra, eu posso inserir foto, inserir imagem. Tem um outro esquema aqui que a gente pode abrir uma tabela de dados, né? E aqui a gente pode alterar, clicando aqui, alterar o nome, alterar algum número, endereço. Esses endereços aqui, eles ficaram com um ponto de exclamação, talvez porque esse número aqui confundiu. Então, se eu deixar só assim, ele já atualiza e reconhece o endereço da escola, né? Aí como ele não entendeu aqui o endereço, eu mostro um caminho mais fácil e ele retorna. Então, cada vez que eu vou
Vendo aqui uma escola, né? Por exemplo, uma escola aqui no Eliseu. Então ele colocou um ponto ali no Eliseu. Eu posso alterar esse ponto, mudando o ponto para visualizar aqui outras cores, né? Por exemplo, alguma busca ativa que eu queira, e isso vai me retornar. Interessante. E para finalizar, a gente pode colocar aqui o ponto da diretoria de ensino, né? Pegar esse endereço e acrescentar simplesmente. Ele já colocou aqui, né? Aí está. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. E isso aqui dá para imprimir, né, para compartilhar, né? Vou colocar um título aqui, né? E aí está pronto um mapa bem didático, né? Podemos fazer isso com uma busca ativa por alunos, por exemplo, mas por questão de até privacidade, não precisamos colocar o número da casa da rua deles. Mesmo assim, o sistema retorna com um ponto daquela rua e fica muito interessante. Espero ter contribuído. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito bem, professores. Após o vídeo, é possível constatar que um simples dado geográfico, como endereços, né, no caso das escolas, ele serviu como banco de dados geográficos para a gente produzir um mapa temático, né, sobre os pontos notáveis em torno da diretoria de ensino e as escolas que ela engloba. Dando sequência, professores, uma retomada da cartografia temática. Então, assim, como o próprio nome sugere, por temas, onde as coisas, os objetos e atuações dos sujeitos estão contidos no espaço geográfico. Então, tudo que está na superfície está contida num lugar, né, numa coordenada. Há diversos temas tratados em geografia que podemos referenciar, né, ou georreferenciar no espaço através das cartas geográficas ou mapas. Alguns exemplos como distribuição das indústrias, demografia, economia, os mapas políticos, né,
os epidemiológicos, que podemos também tratar posteriormente, né? Os recursos naturais, ou geografia física. No caso aí podemos também utilizar os mapas de espaços úteis, né? As riquezas, ouro, diamante, petróleo, etc. Os conflitos, movimentos migratórios, o clima, a vegetação, a hidrografia, o relevo, fauna e flora, biomas, enfim, uma infinidade de diferentes títulos e temas que podemos trabalhar aí até para nos apoiar no ensino da geografia. Podemos, inclusive, relacioná-los, onde um mapa complementa o outro, pois, para se tratar da densidade demográfica e de migrações, seria interessante associar com o de economia ou de renda de um outro lugar ou região. O clima, a hidrografia e o bioma de uma dada região é determinado, além das estações do ano, pelo relevo e a geomorfologia desta região. Enfim, a cartografia é uma técnica, uma arte e ciência de se produzir, interpretar e estudar uma representação, um conjunto de informações geográficas resultante de um conjunto de objetos e ações que marcam a superfície terrestre. Os atributos dos mapas. Todo mapa deve conter um título que vai abordar o tema em questão. Ele deve conter também uma legenda ou convenções geográficas, né? Uma simbologia ou uma variável visual que contém informações, geralmente, né? Onde se tem as convenções cartográficas ali, né? Disponíveis no mapa em questão. Uma escala cartográfica, ela pode ser numérica ou gráfica, né? Onde a numérica mostra aí, né, os numeradores e denominadores, a quantidade de vezes que foi reduzido aquele mapa em questão. Essa escala pode ser gráfica também, onde ela já vem convertida em quilômetros. Né? O mapa precisa também de uma projeção cartográfica, né? Nós temos aí Peters, Mercator, né, Robinson, cada um com uma projeção mais ou menos detalhada daquele ponto ou daquela dimensão do espaço, né? Uma vez que a projeção ela nos permite planificar o mapa para ser mais usual do que o globo. Mas, na verdade, a única forma de você representar a superfície da forma que ela nós sabemos que é através do globo, né, do globo terrestre. O mapa também ele precisa ter uma grade de coordenadas. Né? Ela pode ser geográfica ou universa de Mercator. Ou melhor, UTM, Universal Transversa de Mercator, onde se utiliza os planos cartesianos ao invés dos ângulos em graus. Podemos ter também no mapa uma rosa dos ventos ou rosa dos sentidos, ou até mesmo um N indicando, né, uma setinha com um N em cima indicando o sentido, a direção ao norte deste mapa. Agora vamos a uma atividade mais interativa sobre orientações. Então, qual o objetivo? Aprofundar a habilidade de se orientar no espaço, onde se pretende um maior senso de direção e localização, tanto no espaço cartografado quanto no terreno, ou seja, no espaço real. Então, a proposta, professores, é uma provocação, tanto para que a gente faça nesse momento, quanto para que vocês reproduzem
em sala de aula. Então aqui eu trago a rosa dos ventos, né? Tá faltando os 8 pontos subcolaterais, mas não tem problema, podemos utilizar num outro momento. Note que eu trouxe 8 pontos aleatórios de A a H. E a pergunta que se segue é: o ponto F está a sudeste do ponto. Aí eu deixei um espaço aí para a gente interagir, pessoal. Vou deixar aí 30 segundos mais ou menos para a gente continuar. Vamos ver. Muito bem. O ponto F está a sudeste do ponto H. Vamos para a próxima. Um ponto qualquer está a nordeste do ponto G. Então aí, observando os pontos, qual o único ponto que está a nordeste do ponto G? Vamos deixar uns 20 minutos, uns 20 segundos, que essa é bem simples. A interação, né? Lembrando que estamos aqui, apesar de estar sendo gravado, pessoal, estamos no chat ao vivo e estamos também participando ao vivo desse vídeo e acompanhando, tanto Douglas quanto eu, para essa formação de ciências humanas, do componente de geografia e do componente de história. Então vamos ver? Muito bem, professores que colocaram que é o ponto D, que está a nordeste do ponto G. Muito bem. Próxima questão. O ponto B está a sul do ponto, espaço, e a leste do ponto, espaço. Deixar uns 20 segundos, mais ou menos. Obrigado pela interação. Vamos ver? Então, muito bem quem colocou, que é o ponto F e o ponto G. Né? Então, o ponto B está a sul do F e está a leste do ponto G. Próximo. Os pontos que estão a sudoeste do ponto C são os pontos. Então, vou deixar aí um tempinho, né, para interação. Repetindo, os dois pontos que estão a sudoeste do ponto C são os pontos. Vamos verificar? D e G. É isso mesmo, apenas o D e o G são os pontos que estão a sudoeste do C. Muito bem, próxima. Os pontos G e B estão respectivamente ao sul dos pontos. Então, observe, os pontos G e o ponto B estão a sul de quais pontos? Um tempinho aí para interação. Obrigado, professores, pela interação e pelas respostas. Vamos verificar o resultado. Então, o ponto G está a sul do ponto E e o ponto B está a sul do ponto F. Próximo. Os pontos a oeste do ponto C, lembrando, os pontos, né, está no plural,
que estão a oeste do ponto C são os pontos. Mais um tempinho. Obrigado. Vamos verificar. Então, o ponto H e o ponto A, né? Os pontos que estão a oeste do ponto C. Próxima interação. Os pontos mais próximos em torno do ponto A não são os pontos D nem o E. Portanto, somente o ponto E está em qual sentido? Aí um tempinho. Muito bem. Vamos ver. Quem colocou que é o ponto H e está a leste, acertou, né? Então, assim, apenas o ponto em torno do ponto A está a leste e é o ponto H. Tudo bem? Próxima. Um ponto qualquer está no sentido e não são os pontos H nem o D, que está mais próximo do ponto A. Então, mais um tempinho para vocês responderem sobre esse ponto e o sentido que está em torno do ponto A, mas não são o ponto H nem o D. Vamos verificar? Muito bem, o ponto E e ele está a sul, né? Próxima. Apenas os pontos estão a noroeste do ponto B. Quais os dois pontos que estão a noroeste do ponto B, pessoal? Muito bem, obrigado. Vamos verificar. Os pontos são os pontos D e o ponto A. D e A. Muito bem. Próxima. O ponto mais próximo do ponto D não é o F nem o ponto G. Então, só pode ser o ponto e está no sentido. Obrigado pela interação. Vamos ver. Então, quem colocou o D está noroeste. Tudo bem. O único ponto que está sul-sudeste do ponto E é o ponto. Note que é um ponto subcolateral, pessoal. Então, vou dar um tempinho aí para vocês localizarem o único ponto que está aí no sentido sul-sudoeste, sudeste, desculpa, sul-sudeste do ponto E.
Muito bem. Então é o ponto B. Beleza, pessoal? Então vocês verificaram que eu aumentei um pouquinho a dificuldade, né? Mas vocês podem elaborar outros pontos, podem elaborar diferentes formas de questionamentos, né? De interações para seus alunos. E nós podemos aplicar uma flexibilização, né, dessa atividade, reduzindo os pontos, né, ou cidades no mapa. Veja o exemplo. Aqui a gente pode colocar apenas 3 pontos e uma pergunta mais simples. Qual é o ponto que está a oeste do ponto A? É o ponto B. Outro material que a gente pode encontrar na própria web, né? Eu coloquei esse aqui que eu recortei do blog Suporte Geográfico. É um recorte que a gente pode trabalhar com os alunos, tanto presencialmente quanto em vias remotas, do nascer e do pôr do sol, né? E aí o menininho para a gente trabalhar aí a questão de localização a partir do sol e dos astros, né? Indicando aí os sentidos dos pontos cardeais. Muito importante para orientação e localização. Outro exemplo é o site, que a gente pode trabalhar de forma bem interativa também, como se fosse um joguinho, né? O site WordWall, que foi citado em uma das formações anteriores. Aí eu coloquei aí uma imagem dos mesmos pontos que eu tinha trabalhado com vocês agora há pouco. E as questões diferenciadas aí o aluno ou o participante apenas vai clicar e arrastar o ponto ali da interação para o ponto que ele queira aí responder. Assim como podemos utilizar os pontos aleatórios para trabalhar orientações cartográficas, também podemos produzir mapas como este mesmo propósito, com este mesmo propósito, mas para flexibilização. Desculpa. Assim como a gente pode trabalhar esses pontos, a gente também pode produzir mapas para fixação. Veja o exemplo. Aqui nós temos aí um mapa onde a gente pode citar essas 5 cidades, né? Esses 5 pontos notáveis aí. E a gente pode trabalhar também as orientações, né? Entre São Paulo, Poá, Itaquá, Guarulhos e Mauá. Né? Então, por exemplo, né? Para quem sai de São Paulo e vai para Poá, está indo no sentido leste. E, por exemplo, se a pessoa sai de São Paulo e vai para Guarulhos, nesse ponto do mapa aí, ele está indo exatamente para o nordeste. A pessoa que sai desse ponto do mapa de Poá para Guarulhos está indo no sentido noroeste, e de quem vem de Itaquaquecetuba e está vindo para Poá, ele está indo para o sentido sul. Né? E quem sai de Mauá para Poá está indo para o sentido nordeste. Essa é uma atividade também que a gente pode produzir e trabalhar em sala de aula ou em vias remotas tranquilamente. Então, para finalizar, professores, trago aqui um formulário. Caso tenham dúvidas e sugestões, né, podem acessar no blog da Diretoria de Ensino, na aba de Geografia. E assim que possível, faremos uma análise e se caso queiram expor suas contribuições e participar de algumas formações futuras, desde já agradecemos suas contribuições.